Hoje a aula vai ser de geometria analítica. Geometria analítica é quando a gente trabalha com o plano cartesiano, quando a gente trabalha retas, curvas e principalmente pontos dentro de um plano cartesiano. Tá? Então toda aquela parte de primeiro ano, de gráficos, né, que é o mais dito, tudo isso vai ser relembrado a partir de agora. Então, primeira parte, vamos lembrar o plano cartesiano. Lembrando que sempre a reta horizontal é a reta do x, que também pode ser chamada de abscissa, e a reta vertical de y, que também é chamada de ordenada. Tá? E os dois, abscissa e ordenada, formam um ponto x e um ponto y, também chamado de coordenadas. Então os dois juntos, o ponto é chamado de coordenadas, certo? Temos então exemplos de pontos aí mostrando para vocês alguns exemplos, tá? Temos também os quadrantes. Sempre em matemática a gente trabalha com sentido anti-horário. Então temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ou seja, todos os possíveis locais onde esse ponto pode se enquadrar. A primeira parte, então, temos a distância entre pontos, certo? Podemos provar essa fórmula através do Teorema de Pitágoras. Se vocês observarem, temos a figura principal que mais dá para observar é um triângulo retângulo, certo? Então essa parte que está em azul nada mais é do que a gente chamar de hipotenusa no nosso Teorema de Pitágoras. E a parte do y e do x, a diferença entre eles, são os catetos. Então através do Teorema de Pitágoras, né, podemos descobrir essa forma da distância entre dois pontos, no caso chamamos de A e B. Sempre esse DAB é a distância entre dois pontos, que no caso a gente está chamando de A e B, certo? Temos ali então XA menos XB ao quadrado e XB menos XA ou YA menos YB, certo? Isso não tem diferença. Por que não tem diferença? Tanto XA menos XB ou XB menos XA, em outras palavras, é a diferença entre os dois x, a diferença entre os dois y. Porque a única coisa que vai acontecer quando mudar a ordem é o sinal. Mas se vocês observar, sempre vai estar com o expoente 2 ao quadrado. Então, tanto positivo quanto negativo sempre vai dar valores positivos. Então, o que não altera a resposta. Temos um exemplo ali, então, que vocês podem observar. O ponto A, 1 e menos 1, e o ponto B, 4 e menos 5, certo? Então, trocamos os valores do x no primeiro parênteses, lá na formulazinha, tá? Dentro do parênteses eu tenho 4 e 1. Da onde esse 4 e 1? O 4 e 1 é os valores de x do ponto B, 4, e o valor do x do ponto A, 1. 4 menos 1, depois aparece o 3. E com o y a gente vai fazer a mesma coisa. Temos o y menos 5, né, no ponto B, e y menos 1 no ponto A. Por que ficou mais 1 ali? Porque lá na fórmula, se vocês observar, é menos. E lembrando toda aquela história, menos com menos mais, por isso ali ficou mais 1. Pode observar que é menos 1 no ponto, o y é menos 1, mas lá no parênteses aparece mais, menos com menos, mais, certo? Eleva ao quadrado, sempre eleva o quadrado primeiro. Então 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, soma 25, tira a raiz, né? Resolve a raiz, 5. O que pode acontecer aqui? Alguns exemplos a gente não vai conseguir descobrir a raiz. Ao tirar a raiz, quando a gente não sabe, não usem a calculadora, tá? Porque não pode existir resposta com vírgula. No caso, não pode, é meio pesado. Pode existir? Sim, com certeza pode existir, a calculadora faz. Mas lembrando que sempre quando a gente faz as atividades fora da sala de aula, não tem uso nem do celular, nem da calculadora. Então o que a gente tem que fazer? Lembrar lá de uma matéria do ensino fundamental chamada fatoração ou decomposição, que é parecido com o MMC. MMC são no mínimo 2 valores, né? E fatoração é decompor um número, ou seja, em números primos, é aquela parte do MMC, tá? Então tirar o máximo de valores da raiz, certo? Mas o processo é o mesmo.
Após essa distância de pontos, temos o ponto médio. Quando a gente trabalha com ponto médio, a gente tem que lembrar quando a gente fala esse médio, o que é uma média? No dia a dia, média de duas coisas é somar duas coisas e dividir por 2. Se vocês lembraram um pouco das notas da escola, dos trabalhos, como é que eu tiro 10 no trabalho e no outro tirei 8? Qual que vai ser minha média? Tu soma o 10 com 8 e divide por 2. Aqui no plano cartesiano é exatamente da mesma forma. Só que aqui lembrando que a gente tem um x e a gente tem um y. A única diferença é que a gente já fez separado. Vamos somar o x e fazer a média, ou seja, dividido por 2. Somar o y, fazer a média, dividido por 2. Bem simples. Tá? Então aí, vocês estão vendo um exemplo. Calculando o ponto médio, tem o ponto A 2 e 1 e o ponto B 6 e 4. Certo? Tá toda a explicação aí, mas olha só pro finalzinho lá. Certo? Tem a fórmula xb mais xa dividido por 2, yb mais ya dividido por 2. Essa é a fórmula. Em outras palavras, né, bem direto, eu pego o x do A e somo com o x do B. No caso, 2 e o 6. Divido por 2, chega na resposta 4. Agora com y eu vou fazer a mesma coisa. Pego o y do B, 4. Pego o y do A, 1. 5. Divido por 2. O que vai acontecer? De número com vírgula. Lembram, de novo, eu não quero nesse momento utilizar número com vírgula. Por quê? Lembrando que a gente sempre está falando um plano cartesiano. O que tem no plano cartesiano? O ponto. O que tem no ponto? Dois valores, separado com o quê? Com uma vírgula. Essa vírgula separa o x e o y. Então eu não posso botar um número com vírgula se eu estou separando já números com vírgula. Então sempre a gente vai utilizar no modo da fração. No caso, 5 meios, ponto. Não é 2,5 a resposta. É 5 meios, 5 sobre 2, como queira falar, certo? Depois, ainda nessa parte do plano cartesiano, sempre que a gente for marcar pontos num plano cartesiano, uma das maneiras, uma das coisas que pode acontecer é eu ter vários pontos e ligar eles, certo? Então, sempre que eu tiver 3 pontos e conseguir ligar eles, eu vou formar uma figura. 3 pontos, 3 lados, que figura que formam? Um triângulo. Então, sempre que eu tiver 3 pontos, eu posso e devo formar um triângulo. Se eu tenho esse triângulo, eu vou calcular a área desse triângulo. E vocês estão olhando aí já uma outra formulazinha, tá? E se alguém lembrar que já viu isso em algum lugar, isto é as matrizes, né? Matriz. A matéria matriz que vocês provavelmente viram no segundo ano, tá? Matriz tem vários jeitos de demonstrar, de calcular. O jeito mais fácil, mais tranquilo, né? A gente vai ver depois, tá? A primeira forma, se vocês perceberem, são 3 colunas. Colunas vertical, de cima para baixo. Eu tenho uma coluna só com x, ó, xa, xb, xe. Outra coluna só com y. YA, YB e YC. E a terceira coluna, como são 3, tá? A terceira coluna sempre vai ser o número 1, valor unitário. Por que 1? Por que não poderia ser 2, não poderia ser 3 ou qualquer outro número? Por que 1? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar essa resposta, qualquer número. 10 vezes 1, 10. 20 vezes 1, 20. Ou seja, multiplicando por 1 não altera a resposta, tá? E aí agora vem um pouquinho de dificuldade, né? Antes dessa matriz, desse x, esse y de 1, tem um númerozinho na frente, 1 sobre 2. Em outras palavras, né, o que será que é esse 1 sobre 2? É a metade, tá? A metade da resposta da matriz, certo? Então vamos lá, primeira coluna formada pelas abscissas, tá vendo que tá a palavra abscissa ali? Nada mais é do que os valores de x. Segunda coluna, valores das ordenadas. Ordenadas nada mais é do que o valor do y. E depois a terceira coluna sempre vai ser com o número 1. O que a gente vai fazer com essa matriz? Nós vamos calcular o determinante. Determinante. Vamos lembrar então o que é o determinante. Olha aí o determinante aparecendo, certo?
tem a matriz lá de novo, né? Ó, 3 pontos no gráfico sempre vai formar um triângulo. 3 pontos vai formar um triângulo, não tem o que fazer. E o que a gente quer calcular? A área. Como é que a gente calcula a área? Através do cálculo do determinante da matriz. Se lembra daquele 1/6, aquele númerozinho que tinha na frente? A gente vai calcular o determinante e sempre dividir a resposta por 2. Simples assim. Então temos um exemplo aí. Quero calcular a área do triângulo, né? Tem o valor, os vértices. Vértices são pontos, tá? Pontas, pontos. Em plano cartesiano, então, muitas vezes também vai aparecer o vértice. Vértice é um encontro de linhas, pode ser assim também dito, tá? Então tem aqueles 3 vértices, aqueles 3 pontos. O A, o B e o C. Quero calcular a área do triângulo formado. No primeiro ano, se lembra que vocês, quando começam a trabalhar plano cartesiano, ficavam fazendo aqueles gráficos todos. Agora não. Agora o que interessa pra gente aqui é a prática disso. O que fazer com isso? Então essa parte de gráfico, de retas, de figuras já foi tudo feita. Agora a gente vai para prática, para os cálculos. Então interessa pra gente o cálculo. O que eu vou fazer? A primeira coluna, se vocês olhar, são os valores de x. No ponto A, 3, no ponto B, 6, no ponto C, 3. A coluna do meio é os valores de y. No ponto A também é 3, no ponto B também é 3 e no ponto C, 5. E a terceira coluna, sempre 1. Agora é a lembrança de como calcular o determinante. Lembram? Sempre a gente vai copiar 2 colunas a mais. Colunas verticais, de cima para baixo. Tá? Vai copiar a primeira e a segunda. E multiplicar as diagonais. Diagonais. Como são 3, tem que aparecer diagonais de 3 números. Então ali, ó, o primeiro número que aparece, o 9, é a resposta da multiplicação 3 vezes 3 vezes 1. O segundo 9 é da resposta 3 vezes 1 vezes 3. A resposta 30 é da diagonal 1, o 6 e o 5, o 30. Agora vamos olhar os 3 próximos números, que são as 3 outras diagonais. Vai e volta. Vamos olhar aquele 18, ó. 3 vezes 6 vezes 1, 18. Mas estão vendo que está menos 18? Sempre vai ser assim. Quando volta a diagonal multiplicada, sempre é o sinal ao contrário. Se a tua multiplicação der positiva, eu coloco negativo. Se tivesse dado negativo, eu colocaria positivo. Simples assim. No final, são 6 números, certo? Somo, subtrai esses números, chegando à resposta. No caso, 6. O que eu faço com esses 6? Se eu quero saber a área do triângulo, é só dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Bem tranquilo. Depois, temos o baricentro. O baricentro, ele é também conhecido como o ponto G. O ponto G de um triângulo. Por que eu digo um ponto G de um triângulo? Porque eu tenho 3 pontos. O baricentro, que é o nosso ponto G, em alguns lugares vocês não vão encontrar ponto G. Também como baricentro. Ponto, lembrando que é um ponto. Então, se é baricentro, ele tem um X e tem um Y. Então, esse baricentro vai ter um X e vai ter um Y. De novo, lembra do ponto médio? Ponto médio eram 2 números. Então, somava esses 2 valores e dividia por 2. Qual a diferença do baricentro? Eu também estou no centro, no meio. Então, eu vou fazer uma média, só que agora são 3 valores, 3 vértices, 3 pontos. Então, somos 3y, divide por 3. Somos 3x, divide por 3. Ali a fórmula, xa mais xb mais xz, divide por 3. ya, yb e yc, divide por 3. Tá? Temos um exemplo, então, de baricentro aí, vocês estão vendo aí. Determinar as coordenadas do baricentro dos 3 pontos. Ali tem o ponto A, ponto B, ponto C, certo? Bem tranquilo. Então, temos um baricentro, um ponto. Então, vai ter um x e vai ter um y. Para ter o valor de x desse ponto, soma os 3x do ponto A, do ponto B, do ponto C, divide por 3. Soma os valores do y do ponto A, do ponto B, do ponto C, divide por 3, gerando um novo ponto, chamado baricentro, ou ponto G, onde o x seria 3 e o y seria 4. Tá? E aí vamos para a outra parte, que vocês vê uma forma exatamente igual que a gente viu, né?
que é calcular o determinante. Por que a gente voltou para cá? Porque existem duas possibilidades. Quando temos 3 pontos no plano cartesiano, tá? Calculamos o determinante, achamos o valor dividindo por 2. Bom, achamos a área do triângulo, como nós tínhamos falado. Só que pode acontecer uma resposta que vocês enxergam ali, que é o valor zero. Pode acontecer o valor zero. O que significa? Quando formos calcular os valores, né, do determinante, que a primeira coluna, valor de x, segunda coluna, valor de y, terceira coluna, tudo 1, copia as duas colunas, multiplica uma, multiplica a outra diagonal. Quando a resposta disso for zero, significa que não é um triângulo, e sim uma reta. Olha o título lá, condições de alinhamento de 3 pontos. Se estão alinhados, significa que eles formam uma reta e não um triângulo. Então, o que significa isso? Quando for calcular o determinante, quando acontecer qualquer valor, divide por 2, achou o valor da área de um triângulo. E sempre que der zero, os 3 pontos estão alinhados, ou seja, é uma reta. Bem simples, tá? Sendo uma reta, toda reta tem uma equação. Se lembrarmos das equações lá no ensino fundamental, tinha uma incógnita, geralmente a letra x. Agora a gente vai ter duas. Por que duas? Porque está no plano cartesiano, x e y. Mas calma, bem tranquilo. Por que eu digo bem tranquilo? Vamos olhar o exemplo ali. Eu tenho a equação de uma reta. X menos 3y mais 5 igual a zero. Tá bom? E aí eu tenho dois exemplos. No primeiro exemplo, tem um ponto P. Está dizendo que aquele P com valor de x 1 e 2 pertence à reta. Lembra daquele E? E maiúsculo pertence ao R, pertence à reta. Significa o quê? Que 1 é x e o 2 é y. Pega esses dois valores e joga na fórmula. Então eu tenho x valendo 1 e y valendo 2. Certo? Sempre multiplicação primeiro, menos 3 vezes 2, menos 6. Somo 1 com 5, 6, ou seja, 0. Se a resposta deu 0, pertence à reta. Olha o segundo exemplo. O ponto P tem o x2 e y menos 5. E agora diz que não pertence à reta. Está vendo aquele tracinho em cima do E? Não pertence à reta. Vamos conferir? Olha bem. O x é 2, troco o x por 2. E o y, menos 5, troco o y por menos 5. Sempre a multiplicação primeiro. Menos 3 vezes menos 5 mais 15 com 5, 20, com 2, 22. 22 é bem diferente de zero. Ou seja, a gente conclui que esse ponto P aí não pertence àquela reta ali. Bem tranquilo, então, a equação de uma reta. Se a gente tem uma equação, a gente tem a forma reduzida. Ó, mais uma coisa em matemática. Calma. Reduzida, a gente vai reduzir ela. No nosso caso, a gente vai reduzir sempre na letra y. Ou seja, tu vai pegar uma equação pronta e vai deixar o y isolado. Tudo que não for y, tu vai jogar para o outro lado. O que tu vai jogar para o outro lado? Exatamente como diz ali, ax mais b. Tá? Isso é uma das formas que vai aparecer, ax mais b. Ou seja, tu vai ter y igual a um valor com x e um valor sem x. Bem simples assim. Outra forma de equação reduzida, que com certeza vai aparecer, é essa que vocês estão vendo aí. Y igual a mx mais n. Mas o que muda? Não muda nada. Lembrando que a gente está falando de coeficientes. Angular, coeficiente angular. Coeficiente matemático, para quem não se lembra, são números, né? E as letras representam números. Então muitas vezes vai aparecer ax mais b e na maioria das vezes vai aparecer dessa forma, mx mais n. Onde m é o coeficiente angular e esse n é o coeficiente linear. Tá? Mas o que são esses valores? Né? O coeficiente angular representa sempre o número que está com x e o linear sempre o número que está sozinho. Tá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque algumas questões, ó, tipo que nem esse exemplo aí, vai aparecer na forma reduzida. Então a gente tem que identificar quem está com x e quem está sozinho. Tá? Se eu quero saber calcular uma equação que passa em 2 pontos, eu sei fazer com 3 pontos. Então, se eu tenho 2, falta 1. Quem é esse 1? Lembrando que uma equação tem letra. Então, esse 1 que falta vai ser a nossa letra. Então, quando a gente tiver a coluna com os valores de x, o primeiro valor é a letra x. Quando eu tiver na coluna dos valores de y, o primeiro valor é a letra y. E a terceira coluna sempre com o valor 1. O modo de fazer é o mesmo, como se tivesse só números. Multiplico as diagonais, ó, as 3
as três diagonais azuis, mantém o sinal. Tá vendo que x vezes menos 7 vezes 1 dá menos 7x? Continua menos 7x. Agora a preta do outro lado, vai e volta. A preta está voltando. Vamos olhar para o y. Y vezes 1 vezes 1. Y positivo, mas está voltando. Olha lá, menos y. Tá? Não esqueça de sempre essa que volta, trocar o sinal. Junta x com x, y com y e número com número. Certo? Então eu vou ter tantos x, tantos y, tanto número. Certo? Aquilo que eu sempre falo. Tá? Fez ali, fez a equação, mas não está na resposta. O que tem que fazer? Simplificação. Tá? Então eu tenho que achar um número que eu vou simplificar todos. Simplificar é dividir todos pelo mesmo número. O número que me serviu foi o menos 5. Dividi todos eles por menos 5 e achei a resposta na letra D. Tá? Coloquei um outro exemplo ali com ponto A, ponto B. Tá? E eu quero ver os coeficientes angular e linear. Para eu ter o coeficiente angular e linear, primeiro eu tenho que fazer o determinante, achar o x, achar o y e achar o número e fazer a equação reduzida, ou seja, deixar o y sozinho, sempre na forma y igual tantos x e o número sozinho. Encontramos ali então o 2x e mais 1. Então o 2 é o coeficiente angular e o 1 é o coeficiente linear. Agora vamos ver o que isso representa. Ó. Bem detalhadamente agora. Ó. O 2 que está com x, lembram? Nada mais é do que o 2 no valor do x. Tá? E o 1, que é o número que está sozinho, é o 1 lá do y, que está de vermelho, a setinha apontando. Então isso que vai significar sempre esse valor que está com x é aonde vai passar a reta no eixo x. E o número que está sozinho é aonde ela vai cortar no eixo y, que chamamos de ordenada. Agora uns exercícios, uns exemplos já pronto, né? Lembrando, desenhei aí um triângulo, certo? Não precisamos fazer essa parte. O triângulo que interessa para nós é a resolução, só o cálculo, tá? Mas para mostrar que 3 pontos no gráfico pode formar ou uma reta ou um triângulo. Nesse caso eu já sei que é um triângulo, então eu vou ter que calcular a área dele. Como é que calcular a área? Lembrando que tem os 3 pontos, 3x e os 3y. A primeira coluna são os valores de x, a segunda coluna são os valores de y e a terceira sempre o número 1, certo? Copia as duas colunas, multiplica as 3 diagonais de um lado, multiplica as 3 diagonais do outro lado, junta tudo, chegando na resposta, tá? Lembrando que a gente sempre está falando de área, e área só exige respostas positivas, então vocês perceberam que ali deu menos 53. O que interessa para a gente é só o 53, não menos. Então sempre a gente vai usar o número, a gente esquece o sinal. Faz tudo certinho até chegar na resposta. Se deu mais, se deu menos, não interessa. A gente vai interessar para a gente só o número. A gente diz que está em módulo. Módulo é uma matéria que você aprende provavelmente no 6º ou 7º ano. O que o módulo faz? Ele tira o sinal. Então interessa para a gente o número, o valor. Nesse caso 53, não esqueça que sempre tem que dividir por 2. Qualquer resposta que tiver, divide por 2. E não esqueçam, fração 53 dividido por 2 dá um número com vírgula. Esqueça o número com vírgula por enquanto, tá? Não dá para dividir, dá número com vírgula? Essa é a resposta, sempre fração. Eu sei que a gente não gosta de fração, mas a resposta é fração, tá? De novo, tenho 3 pontos e estou pedindo para calcular a distância do A e do B. Lembro lá do começo, a distância do A e do B. Então, tem a formulazinha, a diferença entre x do B e x do A, eleva ao quadrado, y do B e y do A, menos, eleva ao quadrado, junto os dois. Se vocês perceberem, a resposta ali já está fatorada, 3 raiz de 2. A resposta sem fatoração seria raiz de 18. Não esqueça que quando não tem raiz tem que fatorar, por isso que a resposta deu 3 raiz de 2. Tá? E agora a letra B, temos um pouquinho diferente. A gente está falando de ponto G, lembra do ponto G? Somar os 3 dividido por 3? Só que agora eu tenho a resposta. Eu tenho o ponto G é 2/3 no x e é 1 no y. Vamos olhar lá para o x do ponto G. A fórmula o quê? É o x igual a soma dos 3x dividido por 3. Só que o x do ponto G, eu tenho a resposta 2/3. Está faltando o x do ponto C. O que vai acontecer? Aquele 3 que está dividindo da fórmula, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 3 vezes 2, o número de cima do numerador, 6 dividido por 3, 2. 2, tá? O menos 2 passa para o outro lado, mais 2, 4.
O mais 1 passa para o outro lado, menos 1. 4 menos 1, 3. Por isso que o x deu 3. Mesma ideia do y, tá? Eu tenho a resposta do y do ponto G, 1, positivo. Então o 3 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, 3 vezes 1, 3. O 1 passa menos, 3 menos 1, 2. E o 2 passa mais, chega no 4. Tá? Então o ponto C, 3 e 4. Bem tranquilo também. Também sobre distâncias, o que agora tem ali? Eu tenho um ponto e tenho a resposta. Também eu quero calcular um outro ponto. Lembrando que aquele 5 que está dizendo ali 5 unidades é 5, o valor 5. 5 que é? A distância de A e B. Então a distância do A até o ponto que eu quero descobrir, eu vou colocar 5. Tá? E o que vai acontecer dentro da raiz? Ó, quando eu não tenho um valor de y, no caso, eu chamo ele de y. Então ficou y menos 1 ao quadrado. Lembro dos produtos notáveis lá do 8º ano, provavelmente vocês viram isso. Produtos notáveis de y menos 1 ao quadrado é y ao quadrado menos 2y mais 2. Junto tudo isso vai formar a Bhaskara. Então tem que lembrar da Bhaskara. Então tudo que vocês viram no ensino fundamental vai sempre relembrando, relembrando e relembrando. Tá? Encontramos dois valores. Ah, como assim dois valores? Sim, dois valores. Porque se eu estou num ponto, a mesma distância pode estar em dois pontos diferentes. Certo? Então era isso, pessoal. A aula de geometria analítica encerra por aqui. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Até mais.